Oi, bem-vindo a mais esse webinário sobre gestão e cenários. Dessa vez a gente vai falar sobre julho de 2025. Como sempre, eu estou aqui com a minha sócia e nossa CIO, Magali Bin. Magali, seja muito bem-vinda. Obrigada, Pedro. Prazer é meu. Mês de julho, mês difícil, com muita novidade no campo político, sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, que geram resultados prováveis na economia, muita volatilidade nos resultados, eh, no fundo internacional, bons resultados, na Bolsa no Brasil, resultados ruins, e a gente quer falar um pouco mais sobre isso com vocês. Nosso olhar sobre isso. O binômio gestão ativa e um planejador ao seu lado nunca foi tão necessário para te acompanhar na sua gestão de patrimônio. Ou seja, a ideia de que você deveria ter a Fiduc ao seu lado com as duas coisas que ela consegue te apresentar, investimentos e proximidade, mais do que nunca é o melhor caminho para você atravessar essa crise. E a gente vai falar exatamente por quê ao longo desse webinário. Então, Magali, vamos mergulhar sobre os resultados e sobre os cenários para começar. Perfeito. Então, primeiramente, falando sobre o cenário do mês e começando pelo exterior, onde aqui no gráfico da esquerda a gente tem o desempenho dos principais ativos e índices internacionais, a gente vê que julho, no geral, foi um mês de desempenho bom para os ativos de risco lá fora. Os mercados de ações nos Estados Unidos voltaram a subir, né? Aqui a gente vê performance tanto do S&P como do Nasdaq, né? Atingindo novos recordes. Isso reflete principalmente a confiança dos investidores nos setores de tecnologia, né? Em particular nas indústrias ligadas ao crescimento da inteligência artificial. Também um cenário mais calmo do ponto de vista das guerras tarifárias, desempenho também robusto na China, né, onde a gente teve uma valorização expressiva aqui da bolsa chinesa, né, quase 5%, também impulsionado por esse tema da inteligência artificial e com um impacto positivo sobre os mercados emergentes aqui, né, dos quais a China faz parte, que subiram 2% no mês. Já as bolsas da Europa, né, a gente vê aqui pelo MSCI Europa, que é um índice que reflete, né, a performance de um conjunto de bolsas europeias. Ele teve um desempenho mais negativo, porque houve uma percepção de que o acordo comercial fechado com os Estados Unidos durante o mês foi mais negativo para a Europa do que para os Estados Unidos, né? E isso, né, essa percepção, ela foi refletida tanto na bolsa como na moeda, né, o euro, que perdeu valor no mês. Então, bons acordos comerciais para os Estados Unidos e desempenho de bolsa também robusto fizeram o dólar recuperar um pouco daquele terreno perdido que ele teve no primeiro semestre, né? Então, aqui a gente vê o desempenho do índice de dólar, que é uma medida relativa a uma cesta de moedas no mundo, né? A gente teve uma valorização do dólar em média de 3,2% no mês, o que representou uma quebra de tendência, porque ao longo de todo o primeiro semestre a gente tinha observado um enfraquecimento do dólar, né? Então, normalmente quando você tem essas quebras de tendência, você gera perdas para fundos no mundo, porque normalmente muitos fundos apostam nas tendências, né, que estão acontecendo. Então, isso gerou perdas, eu acho que principalmente para multimercados no Brasil e no mundo. Isso não quer dizer necessariamente que essa tendência de enfraquecimento do dólar mudou, até porque o mercado começa a precificar a partir de agora
várias quedas na taxa de juros americanas até o fim de 2026 e que colocam pressão sobre a moeda americana, mas em julho houve essa reversão parcial dessa tendência que se desenhou por todo o primeiro semestre. Na renda fixa americana, a gente teve o contrário do que a gente viu nas bolsas, né? A gente teve algumas perdas, principalmente nos prazos mais longos, né? Aqui a gente coloca o desempenho do Treasury de 7 a 10 anos, que teve uma perda de quase 1%. Nas commodities, a gente teve um mês misto, petróleo subiu, né? Ele aparece aqui em primeiro lugar em termos de retorno. O ouro caiu um pouco. E esse foi, vamos dizer, o pano de fundo que eu acho que, no geral, né, dá para dizer que foi bem mais positivo do que negativo. Já do lado do mercado local, como você falou, o mês foi pautado pelo ruído político entre os Estados Unidos e o Brasil, né? Houve um anúncio no início do mês, ah, de tarifas adicionais de 40% sobre o Brasil, além daquelas de 10% que já haviam sido implementadas no início de abril. Isso, no primeiro momento, pegou todas as importações provenientes do Brasil, e no final do mês o governo americano mitigou um pouco esses impactos, publicando uma lista de exceções que excluiu um pouco mais da metade da pauta de exportações brasileira para os Estados Unidos. Esse anúncio, como você falou, teve um componente político, né, na medida dele que veio em conjunto, né, e com uma retórica de reprovação em relação à atuação do judiciário brasileiro em questões como liberdade de expressão e Estado de Direito. E qual foi a reação no mercado, Pedro? Até aqui, a reação dos mercados foi no sentido de aumentar um pouco os prêmios de risco demandados para você investir nos ativos domésticos. Então, o que, que a gente viu aqui em julho foi um recuo da Bolsa, né, de 4,2%. A curva de juros também voltou a subir, né, ela havia caído no primeiro semestre. Então, aqui a gente pode observar, por exemplo, que o IMA B5+, que representa NTNBs de mais de 5 anos, recuou 1,5%. Também as NTNBs de prazo médio, né, que estão representadas aqui pelo IMAB, não ficaram imunes, né, caíram 0,8%. E mesmo as mais de curto prazo tiveram um desempenho também inferior ao CDI, embora positivo, né? Aqui na renda fixa pré-fixada, representada pelo IRFM, a gente viu um desempenho também parecido com o IMAB5. Então, vários impactos aqui, tanto no mercado de juros, como no mercado de bolsa. A gente ainda teve um impacto nos fundos imobiliários, né, que normalmente seguem as mesmas tendências que a gente vê nesses papéis de renda fixa atrelada à inflação, também caiu 1,5%. E, por fim, a gente tem o desempenho do real, que seguiu a tendência global, né, de valorização do dólar e também refletiu esses desafios domésticos. Nesse ponto, duas observações, Magali. A primeira, o nosso comitê de investimento continua acreditando que comprar risco no Brasil é uma decisão assimétrica positiva, ou seja, a gente continua acreditando que a gente deveria estar posicionado com muita cautela e muita atenção em risco brasileiro, porque isso é um bom negócio no médio e longo prazo, certo? Exato. É, o comitê está sempre monitorando esses eventos, né? Como você falou, é um evento que tem talvez uma origem um pouco mais política, então por isso a gente tem que tomar cuidado, porque quando você tem alguma coisa que não está relacionada necessariamente, não é de origem econômica, mas de origem de um evento político,
a reversão, né, do evento, ela pode gerar um rally, né, no mercado brasileiro. Então, a gente tem sempre que tomar muito cuidado para não ficar muito pessimista com esse tipo de coisa, né? Eu acho que isso é talvez a primeira observação. Então, obviamente, a gente não deixa de monitorar, né, e analisar quais são as potenciais implicações de um evento como esse. Então, o comitê, nesse momento, tem discutido, está monitorando próximos passos, mas de uma forma, e mais, né? Tem ferramentas para implementar caso a gente ache que é, um cenário de piora econômica em função desse evento vai ocorrer, né? Então, a gente tem um ferramental aí para acionar em todos os fundos para mitigar oscilações mais fortes e também potenciais perdas. Mas eu acho que esse ponto que você observou, ele é muito importante. A gente ainda acredita que existe uma simetria de risco-retorno favorável para quem assume risco no Brasil nesse momento, né? E isso está expresso no fato de que a gente, ao longo desse ano, tem colocado proteções na carteira, mas nós não estamos fugindo totalmente do risco. Então, por isso, até mesmo que a gente acaba sendo impactado em alguns momentos que você tem um estresse maior. Perfeito. E a segunda colocação que eu ia colocar nesse momento é a Bolsa andou muito no início desse ano, e muito por conta da entrada de investimentos estrangeiros. E ao longo do mês de julho, uma parte desses investimentos estrangeiros saíram da Bolsa brasileira. Só dando alguns números aproximados, saiu R$ 1 bilhão da Bolsa brasileira de investimentos estrangeiros ao longo do mês de julho, mas Acho que o foi 6 sal bi, Pedro. foram 6 bi? 6 bi 6 bi, então desculpa, eu estava com o número errado. Mas o saldo ainda é da ordem de R$ 20 bilhões, certo? acumulado, sim, Então, o saldo positivo. acumulado do ano, claro, ainda é positivo em R$ 20 bilhões. Então, só como uma nota para todo mundo ter um pouco essa dimensão. Vamos falar um pouco dos resultados? Sim, vamos lá. Então, aqui a gente tem um panorama do desempenho dos superfundos no mês de julho, né? Destaques positivos para o fundo internacional, em função de ganhos em bolsa e também da valorização do dólar. Destaque negativo para o fundo de ações. Os perfis ficaram aqui, no caso do conservador, com um ganho de 0,44%. O balanceado relativamente estável no mês, e o especialista que tem mais bolsa brasileira, né, ficou com um retorno negativo no ano de 0,7%. Mas eu acho que é importante aqui, Pedro, dizer que se a gente pegar a performance desses perfis no ano, eles estão muito em linha com o CDI. Então, alguns meses ficaram acima, esse mês a gente acabou ficando um pouco abaixo, mas no ano, todos os perfis de risco estão entre 7% e 8% de valorização, muito em linha com o CDI. Aqui do lado da Previdência também, né, a gente viu refletido esse cenário doméstico mais difícil, né? A gente teve impacto de renda fixa atrelada à inflação, bolsa, multimercados. No caso do Previdência Balanceado, também o fundo imobiliário, né, que sofreu com a oscilação do juro, e aí a gente ficou com um retorno de 0,26% no caso do Previdência Conservador e uma relativa estabilidade aqui também no caso do Previdência Balanceado. Entrando agora em cada fundo e começando por renda fixa, o fundo subiu 1,11%. O mercado de crédito privado continua bem saudável, ele está com retornos muito próximos das taxas contratadas, que estão muito altas nesse momento, né? O CDI está pagando 15%, então ah, essas empresas, as empresas, né, que estão
pegando dinheiro no mercado, estão pagando CDI mais alguma coisa, né? Então a gente tem um cenário de taxas bastante alto que estão beneficiando tanto os retornos quanto a entrada de fluxo para esses fundos. Aqui a gente teve no mês o destaque positivo para os fundos atrelados ao CDI, destaque negativo para os fundos atrelados à inflação e pré-fixados, em linha com essa tendência que a gente comentou no slide anterior de aumento dos juros futuros. Tem duas observações aqui nesse resultado, Magali, se você me permite. A primeira delas é o resultado de julho está um pouco abaixo do que a gente gostaria na renda fixa, mas é importante notar que o resultado acumulado do ano do fundo de renda fixa é da ordem de 98% do CDI, tá? Já com todas as taxas dentro do fundo. E a segunda coisa é um aspecto mais qualitativo do resultado específico de julho, onde esse resultado é impactado muito mais fortemente pela oscilação da taxa de juros e seu efeito nos fundos de renda fixa e inflação, do que algum evento de quebra de contrato dentro do mercado de crédito privado. Ou seja, se você tem um problema dentro de crédito privado, você não tem como recuperar. Isso é perda. É um dinheiro que vai e não volta para dentro do fundo. Quando isso não aconteceu, deixar isso bem claro. Tá? Quando você tem um evento de oscilação de taxa de juros, é, por exemplo, no fundo de renda fixa e inflação, essa oscilação negativa no mês de julho do resultado específico por conta dessa oscilação aqui, ela volta no futuro. Tá? Ela está pré-contratada para poder voltar no futuro. Então, a qualidade do que aconteceu em julho, dentro de um resultado que a gente gostaria que fosse melhor, é uma boa qualidade, certo, Magali? É isso mesmo, Pedro. Tá bom, obrigado. Perfeito. Entrando agora nos fundos multimercados, né? O nosso fundo caiu 0,34%, foi puxado pelas estratégias macro e long and short. Resultado ruim, mas melhor do que o índice de referência da indústria, que é o índice de hedge fund da Ambima, que caiu 0,9%. Então, um mês ruim para fundos multimercados no Brasil em geral e no mundo também, né? Acho que os fundos multimercados brasileiros, eles têm muito risco no exterior, né? E o que a gente viu no exterior foi queda de várias tendências, inclusive essa do dólar, né? Então, como tinha muita gente apostando contra o dólar, houve perdas, né, nesses fundos. Também os fundos macro brasileiros perderam com a queda, desculpe, com posições a favor da queda da taxa de juros aqui no Brasil e no exterior, né? A gente teve um movimento mais de subida de juros futuros da ponta longa, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos, como a gente também observou no início dessa discussão. E também com posições na Bolsa Brasileira, né? Porque a gente tinha visto os fundos macro começando a se animar de novo com o Brasil nos últimos meses, né? Tinham feito algumas apostas na Bolsa, e tiveram perdas com essas posições aí no mês. Nessa estratégia de long and short, em especial, essa quebra, né, de correlações históricas e também quebra de tendência definiu os maus resultados, né? Isso também foi um fenômeno que a gente viu aqui e lá fora. Ah, Nessa estratégia em específico, a gente tem ótimos retornos olhando para períodos mais longos, principalmente de 18, 24, 36 meses, mas um período pior para resultados aí ao longo desses últimos meses. A carteira própria, né, que abriga várias apostas em classes diferentes de ativos, ela teve um desempenho muito melhor do que o dos multimercados em geral,
porque ela se beneficiou da parte de exposição a ativos internacionais. Então, a gente aqui, né, o comitê faz uma mescla de ativos brasileiros e internacionais, e isso segurou muito esse desempenho, apesar da queda dos ativos domésticos. Então, no geral, a gente ficou aqui com uma variação negativa nesse mês, mas muito superior ao do índice de hedge funds da Ambima. No fundo de ações, a bolsa teve um mês bem volátil, né? Como você falou, começou com o choque do tarifaço aplicado pelo governo Trump sobre o Brasil. A maioria dos setores performou mal, né? Os setores mais afetados foram aqueles sensíveis ao ciclo econômico doméstico, como consumo cíclico, bens industriais, setor financeiro também, que é importante na bolsa, foi mal. Por um outro lado, a gente teve um bom desempenho das empresas de commodities, né, como a Petrobras, a Vale e a Suzano. No fim do mês, né, houve essa ordem executiva do governo americano isentando tarifas de cerca de 65% da pauta exportadora brasileira, e isso acabou dando algum fôlego para a Bolsa recuperar uma parte das perdas. Mas, assim, no geral, a gente pode dizer que esse evento deixou um sentimento mais negativo nos investidores, principalmente os investidores estrangeiros que haviam aumentado as apostas na Bolsa Brasileira no primeiro semestre do ano. Então, resumo do mês, como você já observou, os estrangeiros retiraram 6 bilhões da B3 e reduziram o acúmulo das entradas para 20 bilhões nesse ano. Acho que aqui também vale destacar, Pedro, que a gente tem um fundo internacional, né? Esse foi o movimento de inclusão de um fundo estrangeiro que a gente fez no primeiro semestre do ano. Já vem nessa linha que eu falei de ferramental para mitigar risco no Brasil, né? Que a gente pode se utilizar caso a gente tenha uma leitura um pouco mais negativa do cenário, né? Ah, então, nesses momentos, né, o que acontece é que isso aqui acaba mitigando um pouco as perdas que a gente teria, né, porque a gente está exposto à Bolsa Brasileira, né, aqui nesse fundo, mas a gente mitiga um pouco desse risco de oscilação mais forte na Bolsa local. Perfeito, Magali. Indo agora para o fundo internacional, que subiu 3,7% no mês. Os mercados globais tiveram um desempenho muito bom. O índice S&P e Nasdaq foram para as suas máximas históricas, de novo nesse mês. Foram impulsionados pelo tema da inteligência artificial, também uma diminuição das incertezas em relação às tarifas, né, do presidente Trump, na medida que houve vários acordos aí com países importantes. No mundo da renda fixa, a gente teve um cenário um pouco diferente. O título de 10 anos abriu um pouco, penalizou aquela parte da nossa exposição em renda fixa, que é aproximadamente 18 a 20% do fundo alocação, que é esse fundo aqui multiclasse internacional. Tá? Mas no geral, né, bons resultados dos ativos, né, puxados principalmente pelas bolsas e pela apreciação do dólar no mês. Então, a gente conseguiu aqui um resultado bem expressivo. Magali, eu acho que nesse ponto eu tenho quase que uma pergunta para você, que é nosso ouvinte e nosso cliente, e está nesse webinário agora. Você tem fundo internacional na sua carteira? Porque deveria ter. E esse é o grande ponto aqui. Não é só por causa do resultado, é sobretudo pela qualidade do resultado. A qualidade do resultado do Fundo Internacional é exatamente o oposto da qualidade do resultado, ou do quantitativo, melhor dizendo, do resultado dos investimentos no Brasil esse mês. Tá? E a gente pensou no Fundo Internacional justamente para que você pudesse ter,
acesso a um superfundo Fiduc tão simples quanto todos os outros, você investe em real no Brasil, mas com exposição à moeda estrangeira, nesse caso dólar, e também aos mercados estrangeiros, bolsas, rendas fixas estrangeiros, e que isso servisse de balança, que isso sirva de balança, de contrabalança, contrapeso para a sua carteira como um todo. É muito importante você estar posicionado no fundo, no superfundo internacional ao longo da trajetória, e o resultado do mês passado é só uma anedota, é só um exemplo daquilo que ele poderia fazer. Ele não é particularmente importante. Tem muito tempo para você fazer isso, mas a melhor forma de você fazer isso é você pode entrar no seu aplicativo da Fiduc, refazer o seu Sultability para ter certeza que você tem espaço dentro do seu Sultability para o fundo internacional, provavelmente tem, e comandar a aplicação desse dinheiro no Superfundo Internacional. Se você tiver alguma dúvida, fale com o seu planejador financeiro, ele vai estar te ajudando a entender melhor por quê. Mas olha para o que escuta o que a Magali falou agora, porque o Superfundo Internacional ele funciona como esse contrapeso e ele foi pensado justamente para isso. Acho que é um comentário super importante, e eu acho que especialmente para aquelas pessoas que estão um pouco mais preocupadas, né, com os rumos do Brasil, né? Então, se a pessoa está preocupada, né, e ela faz uma alocação um pouco maior para esse fundo, ela consegue dormir mais tranquila. E aí ela não vai ter uma, por exemplo, uma atitude de impulso, por exemplo, de sacar de um fundo de imposto, porque ela sabe que, pelo menos, ela tem um mitigador ah, de uma potencial perda em bolsa brasileira com o fundo internacional, né? Isso acontece, essa correlação negativa acontece sempre? Não, mas no médio e longo prazo ela costuma valer, né? E isso traz um conforto, eu acho que principalmente para o investidor ficar calmo, né? Manter seus investimentos, que é a melhor coisa para bons resultados no médio e longo prazo. Perfeito. Obrigado, Magali. Entrando agora nos fundos de previdência, a gente tem o fundo conservador, que é uma carteira diversificada, com um viés, como o próprio nome diz, mais conservador. Renda fixa, aqui representa mais de 3/4 da alocação. Ações Brasil e internacional, 15%. E os multimercados, 4%. Do lado da carteira do balanceado, né, a gente também tem uma boa exposição à renda fixa, porém mais ações, mais multimercado e também uma parcela complementar de exposição a fundo imobiliário, que também tem uma volatilidade grande, né, e responde a essas oscilações nos juros, né? Então ele complementa muito essa carteira aqui de renda fixa e inflação, que nesse mês não foi bom, mas historicamente, né, se você olhar 10 anos, 15 anos no Brasil, tem proporcionado um retorno muito elevado para os investidores. Entrando nos retornos do mês, a gente vê aqui uma quebra, né, do que foi os principais componentes de retorno bruto de cada fundo. Então, do lado aqui a gente nota que ações internacionais foi o destaque positivo para os dois fundos, né, em linha com tudo que a gente já falou. Resultados positivos também aqui no campo da renda fixa atrelada ao CDI, mas a gente, nesse mês, teve desempenhos ruins de várias classes de ativos aqui ligadas ao mercado doméstico, né, como o mercado de juros, através da renda fixa inflação, também o mercado imobiliário, né? Ações Brasil também com resultado bem negativo nesse mês. E, por fim, os fundos multimercados, embora, de novo, aqui a gente tenha ido melhor do que o índice de referência de hedge funds da Ambima. E com isso a gente teve um avanço aqui pequeno na Previdência Conservadora de 0,26% no mês e uma certa estabilidade aqui na Previdência Balanceada. E com isso, a gente conclui esse resumo das principais tendências e resultados desse mês de julho, Pedro. Obrigado, Magali. Eu vou voltar
ao meu ponto e fechar com ele que é, mais do que nunca, o binômio investimentos e proximidade, ou seja, gestão ativa e um planejador financeiro ao seu lado, é a melhor forma de você atravessar, a vida pensando na gestão do seu patrimônio, e aquilo que está acontecendo agora é um retrato disso. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Vocês ficaram com alguma dúvida, procure o seu planejador, ele pode te ajudar, ele tem acesso a muito mais informação, tá bom? Até a próxima, Magali. Obrigado.